O tema desse vídeo vai ser oráculo. Por quê? Porque agora nós vamos começar a estudar alguns temas que eu vim apontando a partir do estudo do tarô. Um deles é o oráculo. Porque tarô é considerado um oráculo. É um jogo de cartas que é consultado tal como um oráculo, como se fosse um oráculo. E o oráculo, na verdade, significa alguma coisa, ou algum instrumento, ou alguém que traz uma informação, traz uma mensagem, um conselho, no intuito de você tomar uma decisão ou querer saber sobre alguma coisa. Então ele comunica, e é como se o oráculo tivesse esse contato com os mistérios, com aquilo que está oculto, com aquilo que não se sabe, se gostaria de saber. Ou com aquilo que a gente chama de superior ou divino. E por que eu mostrei a carta da papisa? Porque ela pode representar bem esse tema, né? Se a gente for fazer uma leitura do tarô, a gente pode fazer uma analogia com a carta da papisa, porque ela é a sacerdotisa, né? Ou a suma sacerdotisa, grande sacerdotisa, que guarda os mistérios, não só guarda como sabe, intuitivamente, misteriosamente, esotericamente. Esse livro aberto dela pode ser também o tarô, pode significar o próprio tarô, né? O livro da vida, o livro do segredo, o livro dos mistérios. Então ela tem acesso a esse oculto, então acho que ela representa bem essa ideia do que seria um oráculo. E fala também por mensagens, talvez a princípio difíceis de ser compreendidas, mas é porque é acesso a conhecimentos muito profundos. E o oráculo tem essa característica também de, às vezes, dizer alguma coisa que não se entende diretamente ou necessariamente naquele exato momento, mas no decorrer dos acontecimentos e de uma reflexão. Então ele leva essa concentração e prestar atenção para essa informação que é o oráculo. Então tem alguma coisa sobre a história dos oráculos interessante do que eu achei sobre esse histórico, que acaba fazendo também uma interseção com a questão dos jogos, das cartas, do tarô e essa ideia de oráculo, com essa questão lúdica também. E não se sabe, não é possível afirmar o que é anterior, se são os jogos ou se são os oráculos. Essa fonte dessa leitura, uma das fontes, é desse Marcelo Deldébio. Fala sobre a história dos oráculos como algo, né? O oráculo, algo que comunica da terra com o superior, daí a suma sacerdotisa, né? E o oráculo também, então, muito interessante essa ideia, como uma operação e treinamento para a intuição. Então, o próprio tarô, se você pensar, ou qualquer outro oráculo, né? O jogo, a consulta, a ida ao oráculo, a informação do oráculo, a reflexão sobre a informação
que o oráculo passa. Esse lado, né, de você operar e treinar a sua intuição, porque não só o oráculo parece ter essa forma intuitiva, como que quem usa a intuição é quem também consulta o próprio oráculo, né? E ele cita também a ideia de quanto que mais você usa um oráculo, menos você precisa, menos é necessário. Por quê? Porque ele é esse treinamento mesmo, esse estudo, essa conscientização. Então, tem uma certa hora que você não precisa mais ficar consultando toda hora, todo momento para saber ou para ter conselhos, né? É um estudo um pouco mais profundo do que isso. O oráculo seria mais como um instrumento. Porque no fundo a gente sabe. Também é uma coisa que a gente talvez desenvolva mais pra frente. A gente sabe o que tem que fazer, mas o ego não sabe, por isso busca essa conexão com o oráculo. Dentro dessa fonte, o Marcelo Deldébio fala um pouco sobre isso. E aí ele começa a citar vários tipos de oráculo, faz um histórico. Fala da geomancia, né? Você riscar na areia, fazer riscos na areia. E formar figuras, e existe um jogo que são 16 figuras geomânticas e que formam sistemas sobre o mundo, sobre o universo. Então vai desenvolvendo daí. Ossos, conchas, pegadas, os próprios búzios, que são conchas, né? Então ele vai citando vários exemplos de instrumentos que foram utilizados como oráculos, como consultas, como algo que vai te comunicar uma dúvida, uma ideia, uma verdade trazida de algum outro lugar. Um oráculo chamado Urim e Tumim, se eu não me engano, a própria ideia do Yin Yang, o I Ching, moedas, 50 varetas, e a gente pode lembrar do jogo de varetas. E essa conexão do oráculo e do jogo, desses instrumentos, dessas peças, também enquanto instrumento de jogo, e para a questão o que é jogo, e eu vou fazer um vídeo sobre essa questão. Estou agora fazendo só a relação. Pingentes. Parece que o próprio Crowley inventou o I Ching de palito. Por quê? Você pode inventar, daí também isso é bem interessante, você pode inventar oráculos, criar oráculos. É só você estabelecer códigos e um sistema e criar. E muitas misturas, então ele vai desenvolvendo essa ideia de exemplos históricos de oráculos. E oráculo persas que usavam dados, e de novo então questão com o jogo, né? Porque os dados fazem parte de muitos jogos, de uma variedade de jogos, independente de ser oráculo ou não, os dados são um instrumento muito utilizado. Então para tirar sorte também, né? Ou enquanto um jogo de oráculo de sorte. E então os dados são algo também antigo. Daí ele comenta também comunicação com mortos, mesas, eu acho que são as conhecidas mesas espíritas, se eu não me engano. Aquela tábua Ouija, que você pode até usar, acho que o pêndulo, e ele aponta algumas letras, algumas coisas.
psicografias, oráculos xamânicos, a própria mata, o próprio fogo, o próprio vento, aquele da xícara de café, bem conhecido, da borra do final da xícara de café, você pode ler aquele resto do café seco que fica como um oráculo, dependendo da figura que aparece ali. Ossos pequenos que dão 6 lados e aí pode formar até um dadinho, um pequeno dado com um ossinho, com um pequeno osso que datam de 5.000 anos atrás. E parece que aí também existe um interessante também, né, que parece que desse jogo dos ossinhos que viram dados se formou um jogo de pedras, que é o famoso jogo de 5 pedras. Parece que é bem conhecido também. É bom dar uma pesquisada. Jogo mesmo, lúdico, de 5 pedras, que ele é conhecido. Parece que existiram também dados romanos, né, que são os sólidos geométricos e a adição de alfabetos, e daí começa a adição de alfabetos nos dados e outros símbolos também, e daí o dominó. Então continuamos nessa questão do jogo, da ideia do jogo, do lúdico, né? Essa possível interseção com o oráculo. O dominó é como se fosse 2 dados jogados e abertos, né? Cada pecinha de dominó. As runas. E daí começa a relação com os sistemas de cabala e letras e alfabeto. Isso tudo também é brinquedo, e são brinquedos até hoje. Brinquedos no bom sentido, jogos, né? Instrumentos lúdicos que ajudam você a se concentrar, a refletir, a projetar, programar, a criar, a pensar. Então, isso a gente vai estudar mais pra frente. Que são o quê? Os dados, o dominó, as cartas, as varetas. Então, independente de ser oráculo ou não, existem também enquanto jogos e enquanto oráculos. E aí essa questão das letras e dos alfabetos também utilizados nessas peças, nesses instrumentos. E símbolos, e aí dos mais variados símbolos alquímicos, esoterismo judeu. Então ele vai citando toda essa passagem, essas transformações nesses instrumentos de jogos e de oráculos, possíveis oráculos. Oráculos, sim. Você tem algum dado histórico sobre isso, apesar de se ter que aprofundar mais, mas essa ideia de oráculo é antiga. E daí você também poder usar oráculos através de livros, né? Assim como alguém pode abrir um livro e daí você pode abrir para as mais diversas formas de oráculo, de leitura, da busca dessa resposta. Por exemplo, o I Ching chinês e o japonês parece que sorteavam poemas prontos, então sortia um poema pronto, aquilo é um oráculo. E explica aquele biscoito da sorte, que são essas ideias, essas frases, essas palavras de autoajuda que você pode sortear. Aquele bicho também que ficava sorteando um macaquinho, um periquito com cantor e a pessoa joga uma moeda. Então, coisas lúdicas, jogos, né?
que trabalham também funcionam de alguma forma com essa ideia do oráculo, né? Do mistério, do imprevisto, do oculto. Os jogos antigos da Índia também tem muita relação com a ideia de guerra, jogos de combate, jogos de estratégia, daí o xadrez. E parece que existe alguma relação entre os jogos de tabuleiro e os jogos de carta, algo que a gente talvez aprofunde mais pra frente. E decks que começam a ser usados para estratégias, para pensar em estratégias de generais, naipes de lugares diferentes do mundo, e as imagens, então, né, desenvolvendo essa ideia das imagens, talvez saindo das varetas, dos dados, dos números, para as imagens em si, com as letras anteriormente se transformando em imagens, ou em palavras, ou em ideias. E daí os primitivos tarôs, né? As imagens nas cartas. E também a mistura do tarô, dessas imagens clássicas do tarô, a papisa, por exemplo, com letras hebraicas, imagens alquímicas, que também são as próprias imagens do tarô, né? A ideia do mundo, do sol, da lua, da torre, da morte, a transformação dessas ideias alquímicas em cartas, em imagens, em jogos, em oráculos. Então, simbologia alquímica e católica nas lâminas da Alemanha. Também com mitologia grega. Então, essa possibilidade de você misturar sistemas diferentes num oráculo, ou numa carta, ou numa leitura, ou nessa pergunta para o mistério, para o oculto. Que ele acha que o tarô de Marselha vem da tradição judaica alquímica, das guilras. Tem que ver isso também. E que o Gebelin chama de livro de Tó e faz analogia com a Cabala. É o Gebelin que faz a analogia do tarô com a Cabala e chama o tarô de livro de Tó, né? Porque ele quis. Papos, Golden Dawn, Crowley introduz os vários sistemas e imagens nas cartas de tarô tradicionais, no caso, o tarô de Marselha. Eles introduzem, né, esses outros sistemas, cabala, astrologia, alquimia, tudo. Bom, então o oráculo é aquilo que vai fazer você despertar a atenção e criar conexão com aquilo que ele fala. Bom, então a gente viu como que é vasto esses exemplos sobre o oráculo. Né, essa história dos jogos e desses vários instrumentos até você chegar nas cartas de tarô. E como que isso de alguma forma é corriqueiro também no dia a dia, né? O próprio jogo de moeda, cara ou coroa, para você iniciar, para ver quem vai primeiro, quem começa alguma partida em algum
em alguma questão do dia a dia, quem vai fazer alguma coisa você tira um cara ou coroa, uma moeda, é um tipo de oráculo também usado no cotidiano, no senso comum, de forma até inconsciente. Essa relação também é interessante da ligação do oráculo com essa questão da terra, dessa origem quitônica, né? O que é a origem quitônica? A origem de leitura da terra, que vem da terra. Por isso os traços na areia, os traços no chão, os desenhos ou os símbolos que aparecem no chão. Também oráculos que vêm através de sonhos, com uma noite dormida e passada no solo, na terra, né, para trazer aquela inspiração que vai ser falada em sonhos, para ver como é vasto esse mundo dos oráculos. É interessante esse estudo também. Daí você tem muito, por exemplo, os oráculos da Grécia Antiga, né, os deuses gregos adivinhos, que tinham seus santuários e seus santuários eram consultados enquanto oráculos. E existia um santuário dedicado à deusa Reia, ou deusa Gaia, que nada mais nada menos que a Mãe Terra. Então essa ideia dele ser quitônico, de ter essa origem quitônica, terrestre. Então muitos deuses tinham essa característica também oracular, divinatória, para ser consultados nesse sentido. Que a Afrodite também era consultada, Atena era consultada através de cascalhos e ossadas, outros através de sonhos. Então o sonho também, a ideia do sonho como um oráculo. Apolo. Daí, quando a gente fala de Apolo, vamos falar do templo de Delfos. Parece também que o famoso templo de Delfos, de Apolo, onde tinha a sacerdotisa, né, ou a Pítia, ou a Sibila, que era a mulher que pode ser representada pela papisa do tarô, que traduzia, né, a leitura dos oráculos. Traduzia não, que dizia os oráculos, porque outros escribas, outros sacerdotes traduziam a linguagem que falava pela boca dessas mulheres. Então esse oráculo, o famoso oráculo de Apolo de Delfos, era anteriormente ao templo de Delfos o templo da mãe Gaia, templo de Gaia, onde se morava lá dentro, no fundo da terra, um dragão chamado Piton, ou Fiton, um dragão fêmea. E aí depende do mito também, vai falar uma coisinha diferente ou outra, tipo uma serpente, um dragão. E ele se transformou no oráculo de Delfos. Esse templo passou a ser de Apolo, porque Apolo acho que queria o templo, na mitologia diz que ele queria, e Zeus concedeu a ele, mas ele precisava matar esse dragão que morava no fundo do templo de Gaia. E matou esse oráculo, que era o dragão fêmea. E aí Zeus lhe concedeu o templo, que era o santuário de Gaia. Curiosa essa história, essa mitologia. A contragosto da Mãe Terra. E daí o templo passou a ser conhecido como o Templo de Apolo de Delfos, que continuou tendo esse aspecto de consulta e divinatório. Tanto é que no próprio já de Apolo de Delfos
as sacerdotisas que levavam a informação do oráculo, a mensagem do oráculo, respiravam gases que vinham do fundo da terra, como se tivesse uma fenda ali embaixo. E que até esses gases podem ser do dragão morto, causando os transes nelas. Como eu falei, depende da mitologia, você tem uma coisinha ou outra diferente, mas diz isso também, que pode ser os gases que emanam desse dragão que ele matou e que está lá, dando esse poder ainda ao templo de Apolo, divinatório, oracular. Então o oráculo tem essa questão também de vir com mensagens enigmáticas, né? A papisa, ela é enigmática, porque ela conhece e protege também, talvez por proteger segredos. Então tem esse lado enigmático, que é difícil de entender, que tem que ter intuição para traduzir, para interpretar. E até existem pesquisas para ver se existe algum gás natural que exala de alguma fenda lá em Delfos, no que era Delfos na antiguidade. Mas parece que existem pesquisas diferentes e controvérsias quanto a isso também, mas é interessante verificar, porque há interesse em saber. É intrigante o oráculo de Delfos, porque historicamente ele existiu e muita gente o consultou e tomou decisões a partir dele. Não só tomaram decisões a partir dele, como ele fez parte desse registro histórico, tanto por filósofos quanto por imperadores ou pessoas que têm poder. Então existem registros históricos sobre o oráculo. E então você tem essa ideia do oráculo de Delfos, que era o oráculo de Gaia. E vem a Idade Média, que dá essa conotação caricatural sobre a Pítia, né, que é a sacerdotisa, ou a Sibila, como se ela tivesse aquela imagem falsa de uma mulher histérica e drogada que está em êxtase religioso, né? Não sei, aquela ideia do oráculo como uma mulher embriagada ou de uma forma pejorativa, né? Essa imagem negativa que existe, ou esquisita do oráculo, foi muito também criada no contexto da Idade Média. Então existem fontes sobre esse oráculo de Delfos, que é o próprio Plutarco, que foi sacerdote do templo de Apolo, trabalhou. Então houve escavações em Delfos. Parece até que eu vi as consultas eram pagas, parece até que não eram pagas, né? Bem pagas. Então a gente pode juntar em outro vídeo esse vídeo.